O holocausto era um sacrifício que era completamente queimado. Nada dele era comido, e então o fogo consumia o sacrifício inteiro. O adorador israelita trazia um animal masculino, dependendo da sua condição financeira, para a porta do tabernáculo. O animal devia de ser sem defeito. O adorador então colocava as mãos dele na cabeça do animal, e o animal inocente era reputado por pecador, e ele buscaria o Senhor para perdão. Então, o sacerdote mataria o animal imediatamente. Os sacerdotes eram responsáveis por lavar as várias partes do animal antes de colocar sobre o altar. A oferta queimada era realizada para a reconciliação dos pecados do povo contra o Senhor, que os separavam de Deus, e era uma oferta de dedicação contínua de suas vidas ao Senhor. Oferta de manjares. Os israelitas ofereciam manjares, cereais ou legumes, além dos animais. O pecador poderia oferecer massa de farinha de trigo assada em um forno, cozida em uma forma, frita em uma panela ou assada para fazer pão. O adorador também traria uma porção de incenso. As ofertas de manjares eram trazidas a um dos sacerdotes, que levariam isso ao altar e lançariam uma porção cerimonial ao fogo, e faziam o mesmo com o incenso. O sacerdote comia o restante, a menos que ele mesmo estivesse trazendo a oferta, então a oferta era queimada por inteiro. O propósito dessa oferta de manjares era um oferecimento de presentes, fala de uma vida que é dedicada a dar e à generosidade. A oferta pacífica era uma comida que foi dada pelo Senhor aos sacerdotes e às vezes ao cidadão comum. O adorador trazia bois, vacas, ovelhas ou uma cabra. Foram queimadas a gordura e as entranhas, e o restante era comido pelos sacerdotes. E se fosse uma oferta espontânea, pelos adoradores também. Este sacrifício de louvor e ação de graças era quase sempre um ato voluntário. As ofertas pacíficas também incluíam bolos sem levedura. Os sacerdotes comiam tudo, menos a porção comemorativa dos bolos e certas partes do animal, no mesmo dia que o sacrifício foi feito. E quando o adorador os levava junto como oferta voluntária, o adorador também poderia comer durante 2 dias do animal inteiro, menos o peito e a coxa direita, que era separado para os sacerdotes. E nós vemos que Jacó e Labão deram suas ofertas pacíficas quando eles fizeram o seu voto. Veja em Gênesis 31, 43. A oferta pelo pecado. As ofertas pelo pecado expiavam, liquidavam a dívida por completo. Cada classe de pessoas tinha várias ordenanças para executar. Os pecados do sumo sacerdote requeriam o oferecimento de um touro. Ele mergulhava seu dedo no sangue e aspergia 7 vezes diante do véu. Então a gordura era queimada e o restante era queimado fora do arraial, em um lugar limpo, onde o sacrifício era feito e as cinzas se despejavam. Os pecados dos líderes requeriam o oferecimento de um bode. O sangue era aspergido somente uma vez e o restante era vertido ao redor do altar como oferecimento queimado. Os pecados do povo requeriam animais fêmeas, cabras, cordeiros, rolas ou pombos, e no caso de ser muito pobre, um oferecimento de grão era aceitável, só como um oferecimento de manjares. Esse pecado eram pecados até que as pessoas tinham visto acontecer, ouvido sobre o pecado, então elas tinham que fazer esse tipo de sacrifício. No dia da expiação, Yom Kippur, o sumo sacerdote aspergia o sangue no propiciatório para os seus próprios pecados e pelos pecados da nação. Oferta pela culpa.
A oferta pela culpa era bem parecida com a oferta pelo pecado, mas a diferença principal era que a oferta pela culpa era uma oferta em dinheiro, para pecados relacionados à fraude. Se houve negócios entre duas pessoas e uma delas foi fraudada, o Senhor instituiu essa oferta para que o pecado fosse coberto. Nós vemos nessa foto o sacrifício acontecendo. Vemos os sacerdotes matando os animais, fazendo o sacrifício. Vemos também o pecador com as mãos sobre o animal, confessando o seu pecado. E assim era a vida no povo de Israel. O fogo, símbolo ou manifestação da santidade de Deus. Símbolo do juízo divino sobre o pecado. Em Hebreus 12, 29 diz: Nosso Deus é fogo consumidor. É um símbolo de purificação. E o fogo veio do céu, na inauguração do templo de Salomão, no holocausto de Davi na era de Ornã e na consagração do tabernáculo. Assim, nós precisamos desse fogo do céu. E esse fogo é perpétuo, contínuo, ele não se apaga jamais. Ritual do sacrifício. O animal é trazido pelo pecador arrependido. O sacerdote o sacrifica. O sangue é colhido em um vaso. O sacerdote entra na tenda da congregação e borrifa um pouco do sangue perante o Senhor diante da cortina. O sacerdote coloca um pouco do sangue nos chifres do altar e o restante é derramado junto à base do altar. Ele remove toda a gordura, rins e fígado, para a oferta pelo pecado. O restante do animal é levado para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente limpo e queimado com fogo sobre lenha, onde se lançam as cinzas.